Olá, eu sou Ana Penido, eu sou uma mulher de pele clara, tenho 52 anos, uma mecha branca bem na frente dos meus cabelos, estou usando uma blusa branca, um colar dourado e estou aqui cercada por dois quadros, um de flores e o outro de uma paisagem. Diana. Olá, o meu nome é Diana Aguiar Vieira, uh, sou de pele clara, o cabelo é castanho, assim de tamanho médio, um pouco ondulado, e eu estou também com uma blusa branca, como a Ana, e por trás de mim vê-se parte da minha sala e também se vê dois quadros, mas ao longe não dá para ver o que está neles, e tem também umas escadas atrás de mim. Aldino. Opa, boa tarde. Primeiramente, um forte abraço a todos. Eu sou um rapaz branco, tenho 20 anos, tenho tatuagens no pescoço, um piercing no nariz, um bigode. Estou usando um boné preto, uma camiseta azul e preta, e ao fundo tem a parede do meu quarto com algumas pichações. Ana. Pois é, um prazer estar aqui com vocês no Manorama 2021, para falar sobre esse assunto que é tão importante e que tem que virar mesmo conversa de mesa de bar, conversa de dentro de casa, conversa em todos os lugares, nas mídias, nas redes sociais, que é essa situação que hoje, né, acomete, digamos assim, as escolas. Essa escola que a gente conhece da vida toda, ela está bastante ameaçada de extinção. É uma escola que não atrai muitas vezes mais os estudantes, que muitas vezes também não ensina aquilo que as pessoas precisam aprender para lidar com os desafios da contemporaneidade. Uma escola que passou do tempo. Né? E tem muita gente aí tentando já pensar em quais são as novas demandas, as novas oportunidades, novas tendências para a gente, de alguma forma, revolucionar isso que a gente chama de escola. A verdade é que tudo já mudou no mundo, né? A maneira como a gente produz, como a gente se relaciona, como a gente consome, e a escola continua ainda tentando ali resistir a esse processo tão profundo de mudanças. Mas agora, principalmente acho que com a pandemia, a gente foi obrigado a repensar essa escola ou a inventar outras formas de fazer educação. E isso foi criando aí cada vez mais essa possibilidade da gente, de fato, entender como que as pessoas hoje aprendem, né? A gente faz pesquisa e vai ver que aprendem, às vezes, mais no YouTube do que na sala de aula. É o Aldino que não nos nega, né? Porque ele tem uma série de seguidores aí. Mas Diana está lá dentro da sala de aula, né? Com os seus alunos na universidade e está tendo que enfrentar todos esses desafios também. Ao mesmo tempo que a gente avança, há um risco muito grande da gente voltar para trás. E aí tem muitos movimentos que estão tentando puxar esse freio de mão do avanço em relação à transformação no ambiente escolar, né? Muita gente contra a escola que promove pensamento crítico, gente querendo que os alunos passem a aprender dentro de casa, onde eles não vão ter que interagir com gente diferente, com ideias diferentes, gente questionando até a própria utilidade, né, relevância da escola. A verdade é que a escola ainda é não só o espaço de democratização do acesso à educação de qualidade, se a gente conseguir chegar lá, né? Mas é também o espaço de equalização de muitas desigualdades, porque se você tem uma escola pública que funciona, é a oportunidade de que o CEP não determine a vida toda da pessoa, né? Que ela possa realmente ter acesso ali a oportunidades que sejam transformadoras. Então, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, e aí eu vou deixar um pouco a Diana começar explorando como é que ela tem enfrentado essa necessidade de mudança sendo uma professora universitária na cidade do Porto, em Portugal.
Muito bem, olá a todos e a todas. Ana, muito obrigada por esta introdução. Aldino, também é um prazer estar contigo aqui. Portanto, eu sou professora do ensino superior no SCAP, no Instituto Politécnico do Porto. Já dou aulas, portanto, no Porto, em Portugal, não é? Já dou aulas a jovens e adultos também, porque também temos aqui adultos que vão para o ensino superior, isso é muito bom. Portanto, já há cerca de 25 anos, mais ou menos. E de facto, estas questões que a Ana trouxe espelham desafios que eu sinto diariamente, não é? Se antigamente o conhecimento estava todo na mão do professor, na cabeça do professor, nas palavras do professor e nos livros, não é? Hoje em dia não, quer dizer, hoje em dia os meus alunos em muitas coisas sabem mais do que eu, não é? E isso, obviamente, coloca vários desafios e já iremos com certeza falar deles e se calhar o Aldino também, enquanto jovem, vai nos falar até melhor, não é? Do que é o jovem, do que é que o jovem sente. Mas eu gostava de chamar aqui um bocadinho a atenção ao próprio tema, não é? Deste nosso painel, não é? Por uma educação que humaniza e transforma, não é? Este é digamos, o nosso mote, não é? E de facto eu estive a ver o que é que significa humano, não é? O que é isto do humano, não é? Portanto, e do que eu vi num dicionário, digamos, fala de 3 palavras essencialmente: compaixão, solidariedade e benevolência. Portanto, isto é o que caracteriza o ser humano. E compaixão inclui o sermos altruístas e solidários com os outros que estão a sofrer, mas também o participar. A solidariedade é, no fundo, um sentimento que nos leva a ter vontade de ajudar os outros, e a benevolência é o desejar o bem dos outros, ter vontade de fazer o bem, ter comportamentos de amizade ou comportamentos de amor. Ora bem, e por outro lado, a educação visa o desenvolvimento geral do corpo e da mente, do espírito. Lá até estava no dicionário, do corpo e do espírito. E então, como é que nós podemos educar para que as pessoas sejam mais humanas, não é? E transformem o nosso mundo? Portanto, como é que podemos ajudar a desenvolver, não é? Neste sentido. E pronto, e para terminar, só aqui este pequeno enquadramento, que é de onde eu me posiciono e penso que nós os 3 estamos aqui, é que as pessoas espelham, não é, aquilo que aprendem, tal como a Ana escreveu no resumo do nosso painel, e especialmente o que aprendem durante a infância e a adolescência. Claro que aprendemos sempre ao longo da vida e podemos sempre mudar, mas o que nos marca mais é o que aprendemos na infância e na adolescência. E então a escola é, para além da família, obviamente, mas é um meio privilegiado de aprendizagem. Pronto, portanto era isto que eu tinha para este início. Agora se calhar podíamos, não sei, ouvir o Aldino. Como é que é, Aldino? Você está estudando? Como é que é? Então, né, é um prazer a todos, né, o meu apelido é esse, né, meu vulgo, como eu digo, né, Aldino Vilão, mas meu nome é Marcelo Marques, eu tenho 20 anos, sou universitário de História, tô aí no meu 6º semestre, e eu tenho um trabalho de, enquadrando dentro da pedagogia, vamos dizer assim, uma forma de educação informal, para o ensino em filosofia, né, ensinando filosofia, história, sociologia também, diversos aspectos aí das ciências humanas, no YouTube, só que numa linguagem descomplicada, né? Aquele negócio que você abre um vídeo, você não quer ter aquele peso de você ter que abrir um caderno, né? Porque o que me soa muito, né? Já parafraseando um pensador que eu acho que é inescapável numa discussão como essa, né? O Michel Foucault, pensar que a escola, ela, principalmente no Brasil, né, a escola pública, ela não se atualizou,
ela continua na mesma onda de fabricar pessoas, né? E esse que é o problema. Nós não podemos anular o sujeito na sua singularidade. Como assim, Aldino? A gente não pode fabricar um indivíduo. Ele não pode sentar ali e pensar, não, eu tenho que decorar isso porque vai cair nessa prova e depois que eu fizer essa prova acontece o quê? O que eu faço na minha vida? O que acontece com a minha vida? Como que eu respondo na vida? Não tem xizinho pra fazer, sabe? Quando acontece as escolhas da vida, não tem A ou B. É você toma ou você não toma a decisão. Então, a escola, ela tá um ambiente muito enferrujado, né? Trazendo também para discussão outro autor, que é um professor da Universidade de Berlim, né? Um dos filósofos vivos aí mais brilhantes, o Byung-Chul Han. Ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, onde ele diz que a nossa sociedade teve uma transição, né? Nós estamos numa sociedade de desempenho, né? Que as empresas te cobram de uma certa forma diferente com o que é cobrado na escola. A escola ainda segue muito a linha do Foucault, né, de ser quadradona, de você, aquele clipe, né, Brick the Wall, acho que é do Pink Floyd, né, aquele clipe, talvez tenha errado a banda, mas faz muito tempo. Mas Está a certo, escola se certo. preocupa muito, é do Pink Floyd, né, a escola se preocupa em fabricar sujeitos, não formá-los para a vida, né? A escola, ela coloca você numa coisa muito quadrada. Ela enquadra tanto o professor quanto o aluno, né? E você tem hoje aí essa onda muito grande, né, de edutubers, né, influencers da educação, que é um meio com que o jovem tá se inteirando hoje, né, na educação, né? Ele tá acompanhando a galera pelo TikTok, pelo Instagram, pelo YouTube, ele tá assistindo um vídeo ali, certo, que é basicamente o que ele estudou no semestre, só que a forma com que é abordada, né, a forma um pouco mais descontraída, a forma um pouco mais dinâmica, a forma de se sentir num lugar livre, como a internet, como no seu espaço, no seu celular, nas suas redes, diferente de estar naquela sala de aula, 3 horas da tarde, que não tem ventilador, não tem nem cortina na sala para os alunos, certo? Ficar batendo sol na nuca, que foi justamente o cenário que eu me encontrei quando eu estava estudando na escola pública, né? Aquilo não é um ambiente propício para você desenvolver educação. Aquilo é um ambiente que só vai aflorar agitação no aluno, né? Não há base para que se construa a educação de verdade, né? Então, quando você tem uma estrutura muito precária, muito engessada, que não acompanha a sociedade, que não acompanha, né, toda essa sociedade dinâmica que postou agora já viralizou, todo mundo tem acesso a essa informação, a escola fica defasada. E a escola que dá a base para a sociedade, né? A escola que vai capacitar os sujeitos do amanhã, que vai capacitar os sujeitos que amanhã vão estar no mercado, que amanhã serão políticos, que amanhã serão agentes sociais, que serão pessoas importantes para a sociedade. Então, quando você tem um defeito lá no começo, isso se arrasta no fim. Então, isso é um Aldino, problema. Como que a gente pode posso interferir aqui? Posso? Pode? Posso pegar um pouco nas suas e partilhar também com a Ana isto que é o que eu estou a ouvir do Aldino ainda está ou parece muito centrado na informação, ou seja, quando o Aldino diz que as pessoas vão buscar a matéria pela sua forma de falar, não é? Que fala de uma maneira mais próxima do jovem, ele entende melhor, ele pode estar em casa e não num ambiente físico não tão bom, mas ainda estamos a falar da informação. E eu penso que para humanizar a nossa sociedade, não é? Para ajudar a que cada indivíduo seja transformador do seu contexto, é preciso mais. A questão é como é que a escola pode potenciar isto? Ana e Aldino, não sei, eu tenho aqui Sabe algumas que, ideias, mas já vocês Diana, podem falar um pouquinho. você sabe que eu trabalho com educação há 30 anos aqui no Brasil e me articulo com gente de tudo que é canto do mundo, para tentar justamente fazer com que a educação tenha mais sentido, principalmente para crianças, adolescentes e jovens, né? E eu falo muito para as escola, se você fosse avaliada, não pelo resultado no ensino lá do vestibular ou da entrada no ensino superior, das notas dos seus alunos, mas você fosse avaliada
pelo fato de seus alunos serem pessoas éticas, ou serem bons políticos, ou serem empresários conscientes, ou serem cidadãos participativos, em que lugar do ranking você estaria, sabe? E essa ideia de que o que nos humaniza é também a capacidade de sonhar e de fazer diferença no mundo, né? Porque essa coisa do sonhar é muito diferencial dos seres humanos, né? E aí, será que essa escola ajuda esses estudantes, né, a pensarem sobre si, sobre suas aspirações, suas potências, suas dificuldades, para realmente ter perspectiva, ter um projeto de vida, ter sonhos a serem realizados? E essa escola dá a musculatura, né, digamos assim, o respaldo que eles precisam para dar conta desses sonhos, para realizá-los, e fazer com que esses sonhos realmente transformem a vida de cada um, mas transformem a sociedade. Porque eu fico falando assim, muitas vezes eu vejo professores, diretores falando, sociedade cheia de defeitos. Eu falei, mas todo mundo que faz a sociedade hoje passou por uma escola. E o que aprendeu nessa escola para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo hoje nesses lugares em que a gente ocupa, né? Então, além dos eu acho que conhecimentos, não tem é? muita coisa aí para a gente explorar, né? Fala, Veja, Aldinho. Fala, Aldinho. Não, pode falar. Bom, Então falo eu e depois falo você, está bem? Deixa. Pronto, então é assim, eu sou psicóloga, certo? É a minha formação e faço coaching de carreira, portanto ajudo jovens e adultos a mudarem de carreira e a encontrarem um sonho, não é? Porque a gente trabalha e se tiver prazer no trabalho, a nossa vida, pelo menos uma parte dela está bem, não é? Somos felizes. E há aqui algumas coisas que eu acho que a escola era importante desenvolver. Uma primeira é a capacidade de comunicação. É assim, eu trabalho muito com jovens e adultos e nunca ninguém os ensinou a comunicar. O que é importante na comunicação com os outros? E muitos conflitos surgem devido a dificuldades de comunicação. Portanto, a escola acho que podia ensinar a comunicar, não é? Outra coisa que a Ana falou tem a ver com o autoconhecimento, não é? Ajudar os jovens a se conhecerem melhor para perceberem o que caminhos é que querem seguir, não é? Mas também uma outra coisa que nos acompanha a vida toda e que nunca ninguém nos ensina e que está muito na base de conflitos, que são as emoções, não é? Que emoções é que eu tenho? Perceber as minhas emoções, regular as minhas emoções, perceber as emoções nos outros, não é? E aí já estamos na empatia, que é compreender emocionalmente aquela pessoa que está à minha frente, não é? E depois também o pensamento crítico, conseguir perceber que o mundo não é preto e branco. O mundo tem muitas tonalidades de cinza. Ok? E para mim isto é um resumo do pensamento crítico. E finalmente a criatividade. A criatividade, e aqui no sentido deste potencial transformador, para nós podermos transformar o meio à nossa volta, temos que ser criativos. E a criatividade não é só a artística, é a criatividade em todas as suas áreas, em todas as nossas áreas de vida. Aldino, gostava de ouvir um pouco você também continuar aqui esta nossa conversa. Veja, pela minha experiência de escola pública, né, eu consigo tirar que talvez qual que seja o grande problema, né, que tá enraizado em tudo isso. Como que nós se organizamos dentro da escola, né? O aluno, ele chega na escola pensando que eu tenho que passar de ano. Não o que eu quero para minha vida. A meta do aluno, ela é como se fosse subir um degrau. Mas quando acabar esse degrau, né, o fim do ensino médio, ele pode aspirar. Ou eu vou para a universidade, ou eu vou viver a vida, né? Só que aí a gente cai numa parafraseação de Platão, né? A escola acaba se tornando uma grande caverna, certo? Os conteúdos que você vê ilustrado na parede pelas sombras é o que você replica na prova. Só que aquilo não é realmente como a vida é.
Ali não há uma preparação, bem como você colocou, humanista. Não há, certo, uma preparação de vamos aprender a sonhar. Vamos aprender aonde você quer chegar, né? Quando eu terminei o ensino médio à noite, cara, eu me assustei, porque de uns 120 alunos, né, dos noturnos que tinha do terceiro, se 15 prestaram o Enem, foi muito. Por quê? Os alunos não sonhavam, os alunos não aspiravam uma vida é, que correspondessem à potência deles, né? A escola não te ensina você reconhecer a sua potência, a escola não dá terra para que venha nascer, né? Uma árvore frutífera do que você é bom, do que você gosta, né? Esse é o grande problema, ficar engessado, certo? Numa metodologia que não é uma metodologia real, não é uma metodologia que vai te ajudar na sua vida, vai te ajudar você prestar uma prova, única e exclusivamente. Então, como que a gente pode pensar uma escola transformadora? Uma escola com projetos, né? Às vezes a pessoa não tem tanta aptidão, né, com física, com química, mas a pessoa tem uma habilidade física, né, consegue dançar muito bem, a pessoa consegue se desenvolver no esporte muito bem, né? A gente que vem da quebrada, cara, um dos grandes sonhos, né? E grandes jogadores vêm da quebrada, né? Um dos grandes sonhos da molecada é ser jogador de futebol. Então, investir nisso, você tá desabrochando justamente a natureza daquela pessoa, do que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa aspira, ou a pessoa tem uma grande aptidão, certo? Para ser um cantor, para ser um MC, para ser alguma coisa nesse sentido, certo? E a pessoa ter uma estrutura cultural dentro da escola para abraçar esse sonho dela, né? Porque do que adianta a gente trabalhar aqueles aspectos, né, que são fundamentais, com toda a certeza do conhecimento, né, português, matemática, tudo. Só que se você não tiver esse desenvolvimento cultural, esse desenvolvimento humano, onde a pessoa se sinta inserida no sonho dela, onde a pessoa ela tem a possibilidade de sonhar, não, eu quero viver a minha vida com isso. Eu quero o que dá sentido para minha vida é dançar. O que dá sentido da minha vida é cantar. O que dá sentido da minha vida é minha arte, é meu esporte, é a forma com que eu desempenho o meu papel enquanto ser humano e não único exclusivamente um 880, tá ligado? Uma coisa 880, ou você vai bem em matemática ou você não é inteligente o suficiente. Alguém quer falar Aldino, alguma posso te coisa? fazer uma pergunta? Eu Com queria te certeza. perguntar, o que teve na sua escola que te ajudou, por exemplo, a encontrar essa sua conexão com a filosofia, a se comunicar tão bem com outros jovens? O que tinha de bacana dentro da escola que te ajudou? Ou se não tinha na escola, onde foi que você foi encontrar esses estímulos para ser o cara que você é ainda tão novo? Então, que eu posso até apontar, né, uma característica que faz parte da minha crítica à escola, né? Pelo menos a escola que eu estudei, não tinha biblioteca aberta. Tipo assim, a gente não podia ir na biblioteca e pegar um livro e levar para casa. A gente tinha que ler em 20 minutos, né? Primeiro que já não tinha obras filosóficas, né? Você não encontrava uma república, ética Nicômago, crítica da razão pura na estante da biblioteca da escola, né? Então aí você já vê uma falta de estrutura para se desenvolver essas matérias, né? Uma coisa estrutural, o professor que se vire para conseguir os textos para trabalhar em sala de aula, né? O meu contato com a filosofia veio muito com o filósofo alemão Nietzsche, né? Eu sempre, por uma interação cultural, né, algumas coisas, eu acabei caindo um pouco em alguns conceitos dele, e eu fazia um curso de mecânica de manutenção, que eu tinha um amigo meu que ele era bem voltado nessa área, né, ele gostava muito de ler, ele me presenteou com um livro que é o famoso Crepúsculo dos Ídolos, né? O livro que ele fala mal do Sócrates, né? E esse livro mudou toda a minha perspectiva, né? Como que eu me relacionava com a matéria, como que eu me relacionava com as ciências humanas, né? E eu acabei me descobrindo professor muito cedo. Porque aí já entra muito de resenha, né? Eu sempre fiz parte da galera do fundão, né? Sempre colei com o pessoal que dava trabalho na sala. Só que eu era aquele que estudava e conseguia, certo? Tirar uma boa nota. E sempre que a gente se formava grupos, né? A gente fazia o trabalho, mas melhor dizendo, eu fazia o trabalho, que o pessoal acabava não participando, não fazia.
E chegava, vamos lá, 20, 30 minutos antes de apresentar o trabalho, se reuniam os grupos, a molecada perguntava, tá, e agora, Marcelo, qual que é a minha parte? O que eu tenho que falar, isso, aquilo, outro? Então meio que teve que vir de mim uma resposta didática, né, para tentar encaixar o contexto de uma teoria em 20 minutos de explicação, e eu saí explicando na gíria pra molecada, falei assim, mano, não, que as ideias do Aristóteles era isso, ética é isso, pá, não sei o que, a boa vida, não sei o que. Então, foi uma resposta muito natural. Eu acho que vai muito de encontro também do que a Ana falou, né? A Ana não, a Diana, né? Vocês têm um nome parecido, né? O que a Diana falou sobre desenvolver a comunicação do aluno, né? Desenvolver a comunicação. Pô, um exercício desse é um exercício de você desenvolver a retórica do aluno, é você desenvolver a comunicação, né? E você desenvolver reforçar os seus laços, né, com seus companheiros, né, você fazer um grupo com pessoas que você nunca nem trocou ideia na sala, é uma forma aí, certo, de você explorar, certo, a sua fala, como que você vai se comunicar, como que vai sair o feedback disso. Então, eu vejo diversas maneiras, né, tem vários métodos de se aplicar uma pedagogia que seja construtora dentro do aluno, que é uma maneira muito simples, certo? É só você dar liberdade pro aluno se expressar, é só você não precisar ficar enquadrando ele, certo? Em norma ABNT, em coisa, certo? Tem que ser seguida à risca, é você deixar o aluno expressar da forma dele, e aquilo não invalida o aluno colocar uma gíria, colocar uma expressão, né, regional dele, não invalida, muito pelo contrário, enriquece, né? Isso vai muito de encontro também à pedagogia do nosso querido Paulo Freire, né? A pedagogia a libertadora, né? Aquela pedagogia com que você respeita e trabalha com a cultura do aluno. E isso é fundamental para a gente entender hoje, para a gente construir excelentes matemáticos, excelentes escritores, excelentes cidadãos, certo? Para além da capacidade técnica, né, da matéria, mas como sujeito, como pessoa, essa comunicação, né, que os alunos podem desenvolver dentro da sala de aula tem que ser muito espontânea. E enquadrar eles, né, enquadrar a galera, não tem que ser assim, não pode falar isso, aquilo outro, você limita aonde o seu aluno pode chegar. Aldino, eu estou encantada de o ouvir. Fantástico, fantástico. De uma maneira muito simples e disse aí coisas tão, tão, tão importantes, não é? Tão importantes, que é deixar cada aluno ser ele próprio, não é? Aceitar as diferenças culturais e o Paulo Freire, também inspirado no Dewey, não é? Que dizia aprender fazendo, não é? Quando você fala da comunicação, como é que desenvolveu a sua comunicação? Você aprendeu porque fazia, ia fazendo com os seus colegas, não é? Ia ensinando a matéria ali em cima da aula, 20 minutos antes, e lá está. Uma escola que ajuda os jovens a aprender fazendo, não é? Treinando, experimentando, vivendo. A escola tem que ser um lugar de vida, não é? Um lugar de vida, de vivências. Concordo. A escola muito. tem que ter vida. E tem que ter espaço para essa coisa do que a gente chama de protagonismo do estudante, né? E eu acredito muito, Diana e Aldino, que essa mudança efetiva da escola, essa revolução que a gente precisa fazer, ela vai partir muito do próprio estudante. E quanto mais espaço a gente der para primeiro escutar o que ele está olhando ali, está vendo que não está funcionando, o que ao contrário é potente dentro da escola, o que pode ser diferente, né? Dar espaço para essa escuta, uma escuta consequente, porque tem muita escola que escuta o aluno, mas o que o aluno traz vai engavetado, não gera mudança nenhuma, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente mesmo fazer esse tipo de roda de conversa, sabe, com essa moçada, para usar essa criatividade que Diana fala, para a gente inventar o novo. A gente está, acho que, nesse momento do mundo que a gente está ali, finalmente, na transição do milênio, do milênio, né? 20 anos depois é que a gente está conseguindo realmente se libertar um pouco do passado para entrar no futuro, não sem muita resistência, porque tem uma moçada que está puxando ali, os conservadores estão puxando as coisas para elas se manterem da maneira como sempre foram, né? Mas é a força dessa juventude que vai
furando esses bloqueios e realmente apontando para a gente o que é uma outra possibilidade. E essa outra possibilidade que acontece na escola, como a gente já falou aqui, tem reflexos na construção de um mundo diferente. O mundo diferente começa a ser construído na cabeça, no coração e ali nas possibilidades que a gente vai criando para as novas gerações. Quanto mais a gente faz com que elas aspirem a algo diferente, quanto mais a gente oferece o suporte que elas precisam para fazer isso acontecer, mais a gente vai ver a mudança se expandir, né? E eu acho que é isso, a gente está nessa encruzilhada. E eu acho que mexer na educação, mexer na escola, significa a gente conseguir levar o ponteiro para um lado mais interessante dessa encruzilhada, né? Ana, e você falou aí que começa pelo aluno, não é? E eu acho que também temos que ir muito nos professores também, não é? Porque é a interação, a ligação entre o professor e o aluno, a forma como estão na sala de aula, isso é que traz a vida ou traz a morte, não é? Ou faz desenvolver ou mata tudo, não é? Pronto. E de facto, estas características humanas, não é? Se por um lado era importante desenvolver nos alunos, os professores também têm que ser humanos. Um professor humano que não seja humano não vai ensinar o aluno a desenvolver-se nesse sentido, não é? Portanto, eu acho que há aqui muito trabalho também na preparação dos professores, não é? Para ensinarem os alunos a aprender a serem mais humanos, não é? Pronto, eu aqui, antes de terminar, acho que há aqui uma coisa que eu queria partilhar com o Aldino e com a Ana e com quem nos está a assistir, que é a questão da tecnologia. Nós temos nos desenvolvido imenso, não é? Na tecnologia. A tecnologia tem mudado muito as nossas vidas. E agora, quando se fala também nos desenvolvimentos da inteligência artificial, por exemplo, eu às vezes fico assim um pouco receosa disso, mas também encantada, não é? Encantada. Eu gostava de ouvir também um pouco a vossa experiência, não é? Em relação a este aspecto, porque tal como o Aldino dizia no início, não é? Que hoje em dia o aluno, e a Ana também referiu isso, não é? O aluno tem todo o conhecimento na internet, não é? E muito mais conhecimento do que qualquer professor pode ter, não é? E a internet e esta globalização do conhecimento é apenas um aspecto, não é? Mas há mais que se andam por aí a desenvolver, não é? Como é que isto joga, não é? Nesta nossa tentativa de refletir sobre uma educação transformadora? Olha, a internet ela é uma ferramenta que eu vejo muito potencializadora. Potencializadora de um dualismo, muito por bom, muito por ruim, né? Que a gente tem muita gente que espalha fake news, informações erradas, informações parciais, né? Vai explicar, por exemplo, eu acabo inevitavelmente puxando muito para minha área, né? Vai explicar um contexto histórico, né? Como, por exemplo, a Guerra do Paraguai, e acaba sendo tendencioso para algum lado, para alguma ideologia, para o que for algum posicionamento político, isso atrapalha muito a disseminação do conhecimento, porque aí vem uma distorção, né? Uma distorção dos fatos, uma reinterpretação, né? Um revisionismo histórico muito, muito forte. Só que no contraponto, eu vejo que tem surgido muitos materiais incríveis e interativos com a galera, certo? Para aflorar não só a capacidade, né, o sonho daquela pessoa, mas também com a ligação direta na matéria, né? Por exemplo, alguns professores de português voluntários, né, estão fazendo uns movimentos muito bacanas, né, com a galera que curte cultura urbana, que curte rap, funk, né? E passa lá um desafio, ó, vamos trabalhar, fazer uma letra, um rap em cima dos moldes da vanguarda surrealista, por exemplo, né? Aquela vanguarda europeia literária incrível, né? Esse movimento artístico, né? E a galera tem que fazer uma letra retratando o tema que quiser, só que
um poema aos moldes, né, dessa escola literária. E isso, você está colocando em prática, né, o conhecimento do aluno com uma coisa que ele gosta, né, no ambiente virtual, que se tem essa liberdade, que se tem essa liberdade para o professor fazer além do giz e da lousa, né, além do material didático distribuído, né. Então, a internet, né, os meios digitais, ele tem uma potência gigantesca para desenvolver o aluno, e o aluno gosta, né, o aluno já nasceu naquele meio, né, a gente está falando um contexto de geração Z, né, eu, por exemplo, já nasci nesse contexto, né, de celular, de internet, né, já peguei a minha vida inteira já com isso, então é indesassociável, né, da nossa geração esse aspecto da tecnologia. Então, saber aproveitar, saber trabalhar tanto com o seu conteúdo, tanto com a sua matéria, dentro desse ambiente virtual que te proporciona essa liberdade, né, essa licença poética, né, eu posso trabalhar de uma forma mais informal aqui com meus alunos, né, a gente pode dar uma risada ou outra, mas de uma forma com que dê luz e palco para os sonhos dele, mas também desenvolva, né, a matéria, desenvolva justamente a educação que é necessária de ser passado. Eu acredito que a internet ela vem para proporcionar isso, né? E cada vez mais é gente importante, principalmente a gente que é da área da educação, combater essas fake news, esses revisionismos históricos, né? Essas deturpações da ciência, todas essas coisas que vêm justamente para atacar a gente e que acaba causando um distanciamento do aluno com o conteúdo, do aluno com a escola em si, né? O aluno com o saber. Verdade, Aldino. Eu queria completar assim que muitas vezes a gente acaba usando a tecnologia apenas como uma forma de digitalizar a educação tradicional. Então você troca o livro pelo livro digital, a lousa pela lousa digital, a aula pela videoaula. E eu acho que a tecnologia ela vem para justamente oportunizar a gente fazer outras coisas que sem ela não seriam possíveis. Como, por exemplo, fazer com que seus alunos visitem museus no mundo inteiro ou ter acesso a essas formas mais descontraídas de eles serem produtores de conhecimento, poderem se expressar também através dessas tecnologias, para além, inclusive, da sua turma, né? Porque algo que é produzido dentro da sala de aula pode influenciar a gente no mundo todo através da internet. Então, tem mil coisas que dá para fazer, e aí eu volto a dizer, essa criatividade, essa possibilidade de inovar está dentro de cada um de nós. E aí, como a gente já está chegando nos últimos minutos, eu queria só fazer uma colocação final, que eu acho que tudo isso que a gente aspira para a escola, para a educação, para as novas gerações, só vai acontecer se a gente realmente se importar com cada estudante que está dentro de uma sala de aula, ou dentro de uma escola que não precisa ser necessariamente dentro de uma sala de aula, né? Pode ser em qualquer espaço ali. Porque se a gente for entender quem é esse ser humano, quais são as necessidades específicas de cada um, quais são os interesses, quais são os sonhos, as possibilidades de cada um, e a escola poder ser um espaço que responde a tudo isso sem padronizações, né, sem dogmas, sem as normas que enquadram, mas realmente garantir que todo mundo possa se sentir pertencente, incluído e estimulado a se envolver e aprender, aí a gente vai começar um outro tipo de conversa, né? Aí esse festival de conversa realmente vai pegar fogo e a gente vai ter muito mais possibilidade de dar consequência a tudo isso que a gente fala. Não sei se vocês concordam comigo. Não, eu concordo plenamente com você, Ana. E acrescentando aqui a perspectiva do professor, não é? Uma vez que eu sou professora, é assim, mais apoio também aos professores é importante, não é? E se nós queremos um mundo mais humano, vale a pena investir na educação. Se a gente investir muito na educação, vai ter um mundo melhor, não é? E investir na educação é também ter turmas pequenas e poder chegar a todos, não é? E pronto, e aprender a aprender e aprender ao longo da vida. Olha, eu Claudino, o concordo grande finale é com com tudo. você. Eu concordo com tudo que foi dito aqui, porque parafraseando também, vamos soltar a última referência aqui da cereja do bolo, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, não vamos criar mais máquinas, né? Não vamos fomentar mais um sistema, né? Que
dentro da escola a gente aprende a ser quadradão e na vida a gente replica e a gente acaba tomando muito tombo para a gente conseguir se adequar e a gente se descobrir que na verdade não é aquela forma que nós fomos fabricados, né? Então, vamos dar espaço, né? Licença poética, vamos dar liberdade para o professor trabalhar, vamos dar espaço e liberdade para o aluno se expressar, para o aluno se desenvolver, vamos plantar sonhos, né? Porque se a gente ficar plantando só aquele sistema, né, de decoreba, aquele negócio ali, a gente não vai a gente vai colher, né? A pessoas formadas, pessoas críticas, não vamos colher seres humanos, vamos colher ali, né, massa de manobra, vamos colher apenas mais números pro sistema. Então, vamos fomentar essa liberdade, essa diversidade, vamos fomentar justamente essa alegria, essa coisa tão maravilhosa que é a educação e pensar ela de uma forma com que ela seja transformadora para todo mundo, certo? Fantástico. Valeu, gente. Prazer, hein? Que conversa gostosa.